Opa! Olha aqui. O Felipe Martins, que estava preso, conseguiu a revogação da prisão, foi solto e Alexandre de Moraes estabeleceu uma série de medidas cautelares. Igual o Daniel Silveira. Foi solto dia 20 de dezembro, dia 24 voltou para o Xilindró, porque desobedeceu medidas cautelares. Não pode sair à noite, tem que apresentar ao juiz uma vez por semana, uso de tornozeleira, não pode se comunicar com outros indiciados pela tentativa de golpe e tal coisa. Porque ele também, segundo a Polícia Federal, fazia parte do grupo radical. Que, inclusive, segundo a Polícia Federal, ele que elaborou uma das minutas de golpes. Nessa minuta, inclusive, previa, por exemplo, a prisão de Alexandre de Moraes e a prisão até mesmo de Rodrigo Pacheco, que era o presidente do Congresso Nacional, que é quem dá posse ao presidente eleito, já que eles iam dar o golpe porque não aceitou a eleição, a posse, a diplomação de Lula. O que ocorre? Foi solto. A Polícia Federal já está investigando ele, a mando de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes teve notícias de que ele está desobedecendo às ordens cautelares, às medidas cautelares, e já está ali de novo, ó. Já está ali de novo, tá fazendo os trem lá, que não pode. Daqui a pouco vai voltar para a cadeia. Felipe Martins. O que eu acho? Ah, meu querido, o que eu acho? Eu acho é pouco, meu lindo e minha linda. Nós pagando a conta, esse patifaria desse povo golpista aprontando. Não, eu não tenho dó, não. Eu tenho dó da gente que está pagando essa conta. Eu tenho dó de nós que bancamos um bando de, segundo eles mesmos, um bando de ratos da rataria que estava conspirando nos bastidores e corredores enquanto tinha que estar servindo ao público, atendendo ao interesse público, estava ali conspirando contra o povo, contra a democracia. Então, se eu tiver dó, eu tenho dó da gente que está pagando a conta. Inclusive, até hoje, pagando a conta. 40 mil para Michele Bolsonaro, mais 40 mil para Bolsonaro, do fundo eleitoral que é dinheiro público, que o PL tá distribuindo para essa galera, que segundo eles mesmos, a rataria. Eu tenho dó da gente. Deles? Hum. Enquanto isso, a Polícia Federal continua investigando. Paulo Gonet está debruçado em toda a situação do relatório da Polícia Federal. Viu, meu querido? E eu acho que nós vamos ter notícias. No início de fevereiro, eu acredito que nós já vamos ter notícias sobre alguns posicionamentos da Procuradoria-Geral da República. E pode ficar tranquilo. Eu sempre falo isso para vocês e vou repetir. Paulo Gonet não é Augusto Aras. Eu sei que Paulo Gonet é conservador, que Paulo Gonet é de direita, mas ele é democrata. Então a gente também. E ele vai fazer as denúncias. Pode ser que ele peça diligências, mas as denúncias serão feitas. Como já está sendo feitas várias manifestações em que ele diz para manter prisões, como, por exemplo, Braga Neto entrou umas 3 vezes já com o pedido de revogação da prisão. O general Braga Neto, que foi ali o ministro da Casa Civil de Bolsonaro, foi o vice na chapa de Bolsonaro e que foi um dos organizadores, segundo a Polícia Federal, do planejamento Punhal Verde e Amarelo que visava o assassinato de Lula, de Geraldo Alckmin e de Alexandre de Moraes. Está preso o Braga Neto. E o Braga Neto já tentou sair da cadeia. E o Paulo Gonet, inclusive, falou: não é para liberar. A mesma coisa o general Mário Fernandes, também que está sendo suspeito nessa baila desse triplo assassinato, também já entrou com medidas pedindo revogação de prisão. E Paulo Gonet, em todas essas situações, está se manifestando contra a liberação. Então, por isso e por outras situações, eu acredito que haverá de fato de verdade as denúncias pertinentes. Além, acredito também nisso, que haverá pedido de mais diligência, para ter um arcabouço probatório mais substantivo e que todos serão responsabilizados e que vão responder pelos seus crimes, sim. Viu, meu querido? Pode ficar tranquilo. Agora nós temos que falar disso aqui, ó. A deportação dos brasileiros por Trump, pelo governo dos Estados Unidos. A primeira situação que eu quero deixar bem clara: nós vamos desmentir, nós vamos envergonhar a mentira e vamos derrubar máscaras. Trump, os Estados Unidos, parte dos Estados Unidos e os bolsonaristas extremistas aqui do Brasil. Eu digo bolsonaristas extremistas porque eu acredito que muitos bolsonaristas
Quando eu digo bolsonaristas, são pessoas que votaram em Bolsonaro. Eu acredito que muitos sabem que o que eles estão dizendo para justificar esse tratamento de bandido aqui é mentira. E eu vou falar para vocês, essas pessoas aqui não são bandidas. Não são bandidas. Andréia, como que você pode afirmar isso da forma que você está dizendo? Você viu a ficha corrida de cada um? Eu não preciso ver a ficha corrida de cada um. Você que entende um pouquinho de direito internacional, você sabe do que eu vou explicar aqui para vocês, e eu faço questão de explicar. Porque os imbecis, que são aquelas pessoas que agem contra os seus próprios interesses, os imbecis estão aos montes nas redes sociais propagando e falando que essas pessoas são criminosas. É mentira. Vou dizer para você como que funciona o direito internacional e toda a situação. Não obstante, tranqueira, Donald Trump não é exemplo de respeito à lei, à Constituição e a nada. E nem a tratados com o Brasil. A gente sabe disso. Primeira situação. Se essas pessoas fossem criminosas, assim que elas chegassem no território nacional, elas seriam presas. Primeira situação. Isso são acordos internacionais, é como o direito internacional funciona. Mas mais do que isso, vamos voltar um pouquinho. Essas pessoas, quando foram capturadas lá dos Estados Unidos, se elas tivessem uma ordem de prisão ou fosse, de fato e de verdade, criminosas, como estão dizendo que elas são, elas não seriam deportadas. Elas seriam presas lá nos Estados Unidos. Elas seriam presas para cumprir a pena delas lá no estado que as condenou. Pega o código. Qual código? Constituição Federal e tratados internacionais de direito, principalmente a Constituição Federal. Vou repetir, se elas fossem criminosas, como os bolsonaristas estão dizendo, assim que elas fossem presas nos Estados Unidos, elas ficariam lá e responderiam e cumpririam a sua pena. Só seriam deportadas depois de cumprir a pena e pagar o que deve à justiça lá. Se elas não foram presas, é porque elas não são criminosas. Elas podem estar ilegais lá. É outra coisa. Não é uma questão criminal, é uma questão civil. Estavam ilegais. Isso é uma coisa, isso não é crime. Se elas fossem criminosas e tivessem sido pegas no território americano, elas estariam presas. Só seriam deportadas depois de cumprir a pena e pagar o que deve para a justiça americana. Ponto. Lá. Mas tudo bem. Ah, não, Andréia. O Donald Tranqueira decidiu deportar logo. Ele falou que não ia prender essas pessoas, não. O que não é o que a Constituição faz, o que a lei faz. Tem que cumprir lá a pena e pagar o que deve à justiça lá. Se não foram presas lá, é porque não tem pena, não são criminosas. Mas tudo bem, vamos com esse outro pensamento dos golpistas, dos bolsonaristas extremistas que adoram lamber bota de americano para não falar outra coisa. Vieram para cá, chegaram no território nacional. Se elas tivessem sido condenadas lá nos Estados Unidos, por exemplo, isso é para te dar um exemplo, porque eu estou aqui para ensinar e para explicar mesmo, para derrubar mentira, envergonhar mentira e derrubar a máscara. Suponhamos que uma delas foi presa lá por roubo. Artigo 157. Roubo. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro, mediante violência ou grave ameaça. Roubo. 157. Cometeu roubo lá. Foi condenada lá. Entrou no território nacional. Eu te pergunto, o roubo aqui no Brasil é tipificado? É, André, está no artigo 157, como você falou. A pessoa foi condenada lá, André? Foi. Entrou no território nacional, o que que a polícia faz? Ela vai direto para o xilindró. Porque existem acordos de reciprocidade. A mesma coisa, se um cara aqui no Brasil for condenado por roubo aqui no Brasil, fugir para os Estados Unidos, e lá o roubo é tipificado e a justiça pegar ele, a polícia pegar ele vai ser preso lá, pelos acordos de reciprocidade entre os países.
O cara cometeu estupro. Por isso que o Robinho, aqui tá ótimo. O Robinho, ele não cometeu estupro lá na Itália, salvo engano? Não foi? Foi. E veio pro Brasil. Onde que ele tá hoje? No Chilindró. Porque o crime que ele cometeu lá é tipificado aqui como crime também. Como existem acordos internacionais, ele vai pagar a pena dele aqui, porque ele entrou no território nacional. Agora, se o crime que for tipificado lá for crime lá e não for crime aqui, aí, não, aí a pessoa não é presa, aí não responde. Você está entendendo? Você está pegando o código, meu querido? Isso é direito internacional. Então agora vem esse tanto de safado, de bolsonarista, fascista, dizer que essas pessoas são criminosas. Se fossem criminosas, estariam presas nos Estados Unidos. Só seriam deportadas depois de pagar a pena deles que eles devem para a justiça americana. E se fossem criminosos, quando eles entrassem no território nacional, se o crime aqui é tipificado também, ia direto para o Chilindró. Não existe extrema-direita sem mentira. A extrema-direita só existe porque ela é calcada em muita mentira, em muita fake news, em muita desinformação, para enganar pessoas de boa fé. Só que tem um porém. Também para alimentar racistas, homofóbicos, xenófobos, machistas, misóginos, que só precisa de uma mentirinha para ele pregar nela e assim justificar de forma disfarçada o seu racismo, a sua xenofobia, a sua tudo isso. Tá pegando o código? Você bolsonarista, você tem que decidir de qual lado você tá. Você tá naqueles de boa fé, que realmente não tem conhecimento e que acaba sendo enganado por essas pessoas? Se você estiver nesse grupo, cria vergonha na sua cara e deixa de ser imbecil de ser manipulado por essas pessoas. Agora, se você estiver do outro lado, você é racista tanto quanto, você é cheio de ódio, você é homofóbico, machista e ainda se dá um de falso moralista, cuidado que você pode ir para cadeia. Porque aqui no Brasil, racismo é crime. Homofobia é crime, transfobia é crime, e você usar da sua pseudo-liberdade de expressão para ameaça, injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime é crime. E depois não adianta se fazer de pobre coitado, lascado, perseguido pela ditadura comunista de Alexandre de Moraes. Aí não vai adiantar. Vocês estão percebendo, meu querido? Eu fiquei indignada com o tratamento que os brasileiros tiveram lá nos Estados Unidos. E que não são bandidos, pelas explicações que eu acabaram de te dar. Não são. Senão estariam presos. Ou lá ou aqui. Mas tem um porém. Donald Tranqueira vai sucumbir no seu ódio. Porque resistência há e haverá. E não será só sobre isso que eu estou a dizer, e a queda não virá só a partir disso. A maioria, eu digo de 80 a 90% da mão de obra nos Estados Unidos, do serviço pesado, é de imigrantes. Tem um monte de obra lá, de construção civil, que já estão abandonadas, que os imigrantes não estão indo trabalhar, porque eles estão com medo. E as obras estão paradas. Diz que Donald Tranqueira deu a ordem nos bastidores para os governadores dar as ordens para os xerifes das cidades para prender todos os imigrantes, bater na porta deles. E está acontecendo isso. Isso nunca aconteceu. De ir bater na porta de imigrante para prender imigrante. Geralmente prende se ele estiver aprontando. Se ele beber, estiver fazendo arruaça, se ele estiver fazendo alguma coisa, aí pega e prende, aí vê que é imigrante legal, aí é preso e deportado. Mas não de bater na porta das pessoas. Não de caçar as pessoas. E tem governadores que decidiram caçar.
Agora, tem xerifes e governadores que disseram que não vão fazer isso. E eles têm autonomia para isso, André? Tem. Disseram que não vão fazer isso. Agora, essa escalada, ela vai ter um freio. Vai vir pela justiça, pode ser que venha, e lá vai precisar de 2 Alexandre de Moraes, só um não vai dar conta, vai ter que ser 2. E se não tiver, André, vai ser a parte econômica que vai barrar. Porque tem estado que vai quebrar, sem os imigrantes. Para fazer o serviço sujo, sujo que eu falo é sujo mesmo, o serviço sujo, limpar fossa, o serviço que os americanos não querem fazer. E o serviço pesado, que os americanos também não querem fazer, notadamente de construção civil, que é um serviço pesado. Vai quebrar. Quando esse movimento de prejuízo começar a ser sentido, e já está sendo, já tem monte de vídeo na internet de obras que nenhum apareceu para trabalhar. Porque estão com medo de aparecer e a polícia baixar lá e prender todo mundo. E não são bandidos. Apenas estão ilegalmente, não conseguiu o documento ainda. Não são bandidos. Pelo contrário, são trabalhadores. Quando começar a situação pegar feio nesse aspecto econômico, aí eles vão recuar. Pode ficar tranquilo. Daqui a pouco eu vou colocar algumas pessoas falando, mas eu tenho que colocar essa situação. Aí a gente tem que olhar um pouquinho para o passado. Se a gente estudar um pouquinho, ler um pouquinho, a gente sabe que tem 2 situações que fazem ditadores e fazem pessoas, que até que não são ditadores, a voltar em posicionamentos historicamente consolidados. 2 situações. Primeiro, violência. Segundo, economia. Abraham Lincoln, em 1800 e pouco, que tem um monte de gente aí que fala que Abraham Lincoln foi uma ótima pessoa. Eu não estou tirando o mérito dele de várias situações, não. Foi presidente dos Estados Unidos, que fez a abolição da escravatura lá. Por que ele fez? Por que ele fez? Ah, é porque ele, né, ele era contra, tal. Será que foi isso mesmo? Ele fez porque os Estados Unidos estava em guerra civil, e eles estavam perdendo a guerra. E escravo não podia se alistar no exército para lutar, e eles precisavam de homens para lutar na guerra civil. Aí o que eles fizeram? Aboliram a escravatura lá, a escravidão. Porque assim os negros correram e se inscreveram lá, se alistaram no exército, que ia ter um saláriozinho, ia ter uma farda, que nunca tiveram, sempre foi chicote. Foi quando os Estados Unidos conseguiu lá, os Estados Confederados conseguiu ganhar a Guerra Civil, graças aos negros, que depois que aboliu a escravidão, eles puderam se alistar no exército. Era isso, foi por isso. E agora nós vamos ver outra situação, que é na parte econômica. Ou Donald Tranqueira vai bancar os estados? Ou será que ele vai ter robô para trabalhar na construção civil? No serviço pesado, no serviço sujo, que o americano não quer fazer? E prejuízo na construção civil abala qualquer economia no mundo. E tem governadores que já falaram que não vão fazer isso. Inclusive xerifes já falaram: nós não vamos caçar imigrantes. Tem um monte de lojas, de shoppings lá que já não tem trabalhadores, que eles não estão indo trabalhar, porque estão com medo. Mas a gente precisa aproveitar esse momento para entender que isso é um tico-tico-tico do que significa extrema-direita. A extrema-direita não gosta, tem ódio de pobre, de negro e de mestiço. Seja latino, seja hispano, seja brasileiro, seja o que for. Eles não aceitam. Eles se acham superiores. E usam, inclusive, de estratégias hoje para pegar muitos pobres, para ficar do lado deles. E muitos pobres, que são pobres metida besta,
pobre metido a besta, que come ali abóbora e arrota caviar, que são pobres e acha que é da classe média, que se acha melhores e que acaba aceitando esse tipo de situação. Por quê? Porque tem aversão à pobreza em que está inserido. Aí se amolda a esse sistema para ver se sente mais digno, mas não é. É um borra-botas manipulado e usado. É o oprimido que virou o opressor. E essa é uma estratégia da extrema-direita. Só que tem resistência. E nós somos resistência. Eu sou resistência. E pronto, acabou. E nós precisamos derrubar essas mentiras e essas fake news. Por isso, toca no like e bota. Cria vergonha na cara de vocês. É uma vergonha, gente. Aí Bolsonaro pegou e deu entrevista na CNN. Na entrevista da CNN, perguntou se ele era. O que ele achava dessa postura de dono tranqueira. Bolsonaro falou assim: eu faria a mesma coisa. É extrema-direita. Andréia, mas são bandidos. Não são bandidos, eu acabei de te explicar. Se fossem bandidos, se tivesse pena, eles não seriam deportados. Eles ficariam lá para cumprir a pena deles. Depois que eles pagar o que eles deviam lá para a justiça americana, que eles seriam deportados. E se eles tivessem pena, condenação, quando eles entrassem no território brasileiro, eles seriam presos pelos acordos internacionais de reciprocidade, como eu expliquei para vocês no caso do Robinho. Então isso é uma mentira. Se você disser, não, André, mas eles são ilegais, eles estão lá ilegalmente, tudo bem. Estar num país ilegalmente é uma coisa. Ser bandido é outra coisa. Tem um senhor que ele fez o depoimento, ele já morava nos Estados Unidos há 35 anos. Ele já tinha casa, ele já tinha carro, ele tinha tudo, ele perdeu tudo. Arrancaram tudo dele. Isso é justo? Isso é humano? Isso é certo? Óbvio que não. Óbvio que não. Isso é o racismo cultural. O que é isso, André? Racismo cultural? Tem um racismo racial que é em relação à pele. Porque a pessoa é diferente, no caso negro, eles acham que a pessoa é inferior. E nem eu estava estudando, achei interessante que antes deles escravizarem os negros, já havia escravos que eram brancos, notadamente eslavos, que era um país mais, né, mais fraco. Eles iam lá, pegavam os eslavos e escravizaram eles. Os eslavos eram brancos, de olhos azuis, cabelo lisinho, claro, e eles escravizavam eles por quê? Porque eles falavam que eles eram inferiores. Só que aí, de repente, Portugal começou a trazer negros para escravizá-los. Aí eles decidiram mudar. Eles falaram: não vamos escravizar os eslavos, não, porque. Mas por que eles pararam de escravizar os eslavos, Andréia? Porque os eslavos, quando fugiam, era difícil serem identificados, porque eles eram brancos como a comunidade, de olhos azuis e tudo. Os negros não. Os negros eram de fácil ser identificados, eles não conseguiam se misturar, porque era tudo branco. Então era fácil de ser recapturado. Só que para isso, o que eles começaram a fazer? Usaram o fundamentalismo religioso. E quando teve a dissensão lá de Jacó e Esaú, aí a Bíblia fala que Esaú, eles tinham uma pele mais escurecida. Aí eles falaram que os negros saíram dessa pecha de Esaú, de negros que eram excomungados por Deus. E que não é o que está escrito lá. Deus abençoou todos os dois, tanto Esaú como Jacó. É o que está lá na Bíblia. Só que eles criam toda essa mentira e falam que eles eram ligados a demônios, que eles eram selvagens, que eles eram inferiores, que eles não raciocinavam, que eles não pensavam, que eles eram violentos como um animal. Para que eles fizeram isso, André? Para justificar o que eles fizeram com os negros, de acorrentá-los, de amordaçá-los, de espancá-los, de tratá-los no chicote, pior do que bicho. Eles precisavam se sentir moralmente bem,
Tipo o homem conservador, o homem de bem e tal e coisa. Então, para justificar esses atos de atrocidades, eles demonizaram, eles trouxeram essas pessoas como se fossem bichos para justificar os atos de atrocidades que fizeram. É a mesma coisa que eles tentam fazer hoje, até hoje, a extrema-direita. Quando diz que esses brasileiros são bandidos, tenta demonizá-los, tenta desqualificá-los para justificar os atos de violência e de atrocidades que cometem. E é uma escalada de aumento, de recrudescimento da violência e do ódio e da normalização. Por isso que eu sempre digo, a gente não pode aceitar nenhum tico-tico, porque se você aceita um tico-tico de racismo, se você aceita um tico-tico-tico de violência da extrema-direita, eles não vão parar. É uma escalada de violência. Por isso que eles tentam normalizar. Não, foi só uma piadinha. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Não, o que, que é isso? Governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, quando falou de uma cidade lá, que a maioria lá é de descendentes de europeus, pele branca, olhos azuis, cabelo liso, ele falou, não, que o povo lá é superior, é mais bonito que, que as outras cidades. Foi, foi intimado pela Polícia Federal, porque Alexandre de Moraes mandou intimar, para ele prestar esclarecimento. Isso é racismo. Não, André, mas você está sendo muito radical, porque de jeito ele não pode fazer nada. Isso é racismo. E eles tentam normalizar com essas ações. E se a gente não for para cima, eles vão aumentando. Vai que cola. Até daqui a pouco, meu querido, tá colocando você no chilindró, porque você é de esquerda. Porque o que eles mais falam é que a gente é comunista. Não, é comunista, esquerdista, É apenas um posicionamento ideológico diverso, que inclusive é o que a democracia prega e inclusive é o que está na nossa Constituição, o pluralismo político. Significa o quê? Diversas ideologias. E está tudo bem, desde que respeite os direitos humanos, respeite a dignidade da pessoa humana, que são marcos civilizatórios mínimos que têm que ser respeitados, mas eles não querem saber disso. Eles querem normalizar a violência e se colar, eles vão aumentando. Ah, foi só uma piadinha. Piadinha é o cacete. O que vocês querem é normalizar a violência, o preconceito, a homofobia, o racismo, a xenofobia, a misoginia, a violência. É isso que vocês querem. E não vai. Não vai porque tem resistência. Aqui no Brasil, graças a Deus, tem um Alexandre de Moraes. E nos Estados Unidos vai precisar de dois. Só um não vai dar conta. Aqui, graças a Deus, tem Lula, que participou do pleito eleitoral, se dispôs e derrubou Bolsonaro. Derrubou Bolsonaro, Lula. Senão nós tava lá lascado. Não estou falando que Lula é perfeito, não estou falando que Alexandre de Moraes é perfeito, não estou falando nada disso. Para! Abre os olhos. O ódio não deixa, né? O seu machismo, a sua homofobia, não deixa, né? É, eu sei. Mas há resistências. Olha aqui, ó. Houve um grande evento. Olha aqui, isso aqui são algumas cenas de espancamento das pessoas. Daqui a pouco eu vou te mostrar. E Bolsonaro falou que faria o mesmo, como eu disse para vocês. Esse é o destino das pessoas que confrontam o governo dos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro falou. Quem que confrontou o governo dos Estados Unidos, gente? Pelo amor de Deus? Que ridículo. São tão ridículos que chega a ser patéticos. Ai, que asco. Agora, vai doer no bolso. Parte da economia americana só gira e só move graças aos imigrantes, que fazem um serviço que ninguém quer fazer. Vai doer no bolso. E quando começar a doer, se não recuar, os governadores derrubam, junto com a Suprema Corte, derrubam, e o povo derruba Dono Tranqueira. Porque quando doer aqui, a história vai ser outra, meu querido. Aí a história é outra. E teve um grande evento lá na Alemanha, em Berlim, Esperança e Resistência. Milhares de pessoas, isso foi mais de 100 mil pessoas, foram fazer uma manifestação por esperança e por resistência contra os fascistas, contra os extremistas. Aí do outro lado, tinha um grupo de extremistas fazendo uma reunião também.
em que inclusive o Elon Musk estava participando de forma remota. Então vai haver resistência, meu querido, no mundo inteiro, e nós somos resistência. Assim como nós somos aqui no Brasil, nós somos no mundo. Não aceitaremos isso. E não precisa ser de esquerda para ser resistência, não. E muitas pessoas dessas famílias que foram tratadas como lixo, foram tratadas como bandidas e não são, muitas que são da extrema-direita, que eram bolsonaristas, vão acordar para a vida. Aqueles que não acordaram por amor, vão acordar pela dor. Porque essa onda fascista nos Estados Unidos só começou. E tem muitos que vão acordar, e vai ser pela dor. Então, um movimento muito grande lá nos Estados Unidos. Eu quero colocar aqui agora o posicionamento de algumas pessoas, resistência e algumas situações que a gente precisa ver para entender um tico-tico-tico de tudo isso que está acontecendo. Eu não posso deixar de começar por Chico Vigilante. Ele fala a voz do povo, é uma pessoa trabalhadora e conta o exemplo de um cara que é vigilante e que foi tratado como bandido, como eu expliquei para vocês. Vamos ver a fala de Chico Vigilante aqui. Pessoal, bom dia. Hoje é domingo, dia 26 de janeiro de 2025. Sou o deputado Chico Vigilante. Eu vou falar aqui para vocês da minha revolta contra o tratamento desumano que foi dispensado aos brasileiros nesse voo do horror vindo dos Estados Unidos. Os deportados, inclusive um cidadão que morou nos Estados Unidos 35 anos. Está aqui no Metrópolis, né? Um dos vídeos. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Vamos ver aqui o vídeo. Realmente um negócio absurdo, né? Uma coisa inaceitável. Já chegou no vídeo aqui. Olha aí, olha. Olha aí. Foram buscar nós. Eu fiquei 50 horas acorrentado o braço, barriga e pés. 50 horas acorrentados. Tá vendo aí? Sem poder ir no banheiro. Ia no banheiro, se você fosse ir fazer o número 2, você sentava, eles mandavam abrir a porta. Abrir a porta. Criança chorando, suado. O avião começou a dar problema nos Estados Unidos. Assim mesmo, eles vieram parando tá vendo aí? Deu um problema. Ficamos quase 2 horas parados. De lá, viemos para Manaus. Em Manaus veio um problema. Nós pedimos para sair porque estava muito quente. Eles não deixaram, me agrediu, me enforcou. Eu não sei o que ele é aqui de segurança. Esse cidadão é um vigilante. Aqui no Brasil, ele morava nos Estados Unidos. Já no Brasil, já. Em Manaus. Estão vendo aí? Até que conseguiram tirar a trava de segurança e saímos para fora. Pela asa do avião. Tá vendo aí? Minha perna tá... Tá vendo aí, ó? Cidadão diabético. Tá vendo aí? Falta de circulação, tinha pessoa com asma, não tinha ar-condicionado, tudo desligado no avião, e eles querendo que a gente esperasse. Tá vendo aí a situação desses brasileiros que foram expulsos dos Estados Unidos? E a gente com 35 anos morando naquele maldito país. Tá vendo aí? Uma pessoa tentava ir no último momento, eles agrediam as pessoas. Me agrediam. Não, eu só bateu aqui na... Tá vendo aí? E deu até que qualquer coisa, como eu tenho diabetes, qualquer coisa dá inflama. Sim, empurraram no tumulto que a gente estava... O cidadão morou muito tempo lá, já está até com sotaque americano. Né? E eles tentando forçar o avião a pegar voo de qualquer forma. Entende? Foi na marra que nós conseguimos vencer essa batalha com a ajuda do governo e da... Governo brasileiro. Olha, eu não fui agredido. Teve três... Estão vendo aí, né? Nem lembro mais quantos foi agredido, mas eu não fui agredido. Mas os meninos foram agredidos sim. Você entenderam, não? Tá vendo aí as marcas? Aí as marcas dos porretos. Os caras meteu poetia, sem dó. Desumano. Sude. Tá vendo aí, gente? É assim que o americano trata brasileiro. Ainda tem os amarra-cachorro, uns deputados de direita aí, que pegaram dinheiro público, foram lá ver a posse da besta-feira, né? E tá vendo aí agora o tratamento que dispensa esses brasileiros. É revoltante. Ainda bem que aqui tem um governo. O presidente Lula determinou imediatamente que o pessoal tirasse as algemas e mandou um avião da FAP levar eles de Manaus para Belo Horizonte. Acho, inclusive, que o presidente Lula deveria determinar
E na hora que entrar no espaço aéreo brasileiro, tem que tirar as algemas e as correntes, sobre pena de não permitir o pouso desses aviões no Brasil, com brasileiros e brasileiras, crianças, inclusive, algemados. E aí, a extrema-direita vai continuar aplaudindo o tio Sam? Vai continuar aplaudindo a besta fera chamada Donald Trump? Você precisa tomar vergonha. Eu dedico toda a solidariedade a essas pessoas que sofreram esse ultraje por parte desses americanos. Realmente vergonhoso. E é triste ver que ainda tem brasileiro que vai lá aplaudir o Trump. Isso é realmente revoltante. Como diz aqui o Francisco de Assis, que está me assistindo, deputados bolsonaristas, vagabundos, ladrão, bandido, mentiroso e golpistas. É isso mesmo. Por sinal, por favor, entra lá no 247, lê outra matéria lá que saiu do Globo. Depois eu vou falar disso aí também, mais tarde, numa outra live, da Malu Gaspar, uma das depoimentos que estava em sigilo, que sai agora mostrando como é que esses caras fizeram toda a trama golpista para golpear a democracia no final do governo do capitão Capiroto. Mostrei isso aí para vocês, gente. Vamos nos solidarizar todo mundo com esses brasileiros espancados injustamente por representantes do governo americano. É por isso que eu digo, o Trump é a besta fera. Um abraço do Chico Vigilante. Besta fera! Tem que ir pra onde? Pra jaula. Besta fera tem que ir pra jaula. E o Chico Vigilante fez uma pergunta. E aí, você, bolsonarista, você vai continuar apoiando a extrema-direita, Donald Tranqueira e Bolsonaro nessas situações? Porque Bolsonaro disse que faria o mesmo. Os bolsonaristas extremistas vão bater palma até chegar a hora deles. Até chegar a hora deles, eles vão continuar batendo palma. Agora, tem muita gente que vai acordar. E eles vão bater palma calcada em quê, Andréia? Na mentira. Porque isso que eu expliquei para vocês em relação à direita internacional, você não vai ver em qualquer lugar. Você não vai ver em qualquer lugar. E isso tinha que estar em todos os canais de esquerda, explicando como funciona o direito internacional. Tinha que estar na Globo, no SBT e na Record, para desmentir, dizendo que eles são bandidos. Se fossem bandidos, estariam presos nos Estados Unidos, só seriam deportados depois que cumprisse a pena deles. E se tivesse condenação e fosse deportado, quando chegasse no território brasileiro, não ia para cadeia, pelos acordos de reciprocidade internacionais. Porque aí a gente derrubaria essa mentira que eles estão falando, que eles são bandidos. Eles são ilegais lá no território, que não tem a documentação para estar lá no território. Isso sim, mas não são bandidos, não cometeram crimes. Mas essa verdade eles não querem saber, né? Eles querem propagar mentira, fake news, para justificarem os atos de atrocidades, como eu expliquei, a partir da tentativa de desumanizar as pessoas, com muita mentira e com muita fake news. Essa que é a verdade, infelizmente. Vamos ver Rogério Corrêa falando aqui. Eu só estou indignado, lendo essa matéria agora, que os brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos, a mando do Trump, estavam algemados e acorrentados pelas Forças Armadas americanas. E pior, em território brasileiro, em Manaus, foi preciso o presidente Lula e o ministro da Justiça Lewandowski agir, obrigar a retirar as algemas e mandar um avião da FAB trazê-los aqui para Belo Horizonte. Aí eu pergunto, esses deputados que foram lá lamber o saco do Trump nos Estados Unidos, lamber o saco dos americanos lá, o que eles falam? Inclusive esse mineiro aqui, esse Nicolas, foi lá, fez a maior palhaçada, estão apoiando tudo isso que o Trump está fazendo. E o que a gente está vendo é eles desrespeitarem completamente os latino-americanos, os negros, todos aqueles que não são americanos são tratados como pior espécie. É de indignar. Onde estão esses deputados? O que esse Nicolas vai fazer? Que teve tanto voto em Minas Gerais, para quê? Para defender americano, para humilhar o povo brasileiro? Sinceramente, parabéns, viu, Lula? Não deixa mesmo, não. Estou chegando aí em Brasília, hoje eu estou em Brumadinho, fui em Brumadinho hoje, para ver a situação daqueles que foram atingidos lá pela barragem, né? Naquele crime da Vale, mas estamos chegando em Brasília. Nós vamos ter que enfrentar esse pessoal, não tem condições de um negócio desse, não.
O grupo, que veio Gente, algemado pelos pés e pelas mãos, veio acompanhado por seguranças contratados pelo governo dos Estados Unidos e também por agentes da imigração norte-americana. Eu só estou indignado lendo essa matéria. pronto. E detalhe, eu falei para vocês que muitas pessoas vão aprender agora a verdade pela dor. 70% dos votos nos Estados Unidos, nas eleições brasileiras, porque pode votar. Você está nos Estados Unidos, tem urnas lá, espalhadas em algumas cidades, onde os brasileiros podem ir votar para a eleição aqui do Brasil. 70% dos votos lá dos Estados Unidos, 70% foram para Bolsonaro. Muitas dessas pessoas que estão sendo deportadas, muitas votaram no trumpismo, votaram em Bolsonaro, na extrema-direita, que são xenófobos e que batia palma para dona de tranqueira, batia palma para Bolsonaro e que agora estão sendo vítimas da, da violência, da xenofobia que a extrema-direita vomita sempre que tem oportunidade. Por isso que eu digo sempre, o ensinamento, a verdade, ela sempre vem. Seja por amor ou pela dor, sempre vem. Ninguém fica enganado o tempo todo. Agora, você vai ter que ter coragem e caráter para entender que estava do lado errado, que errou, para mudar. Porque se você não tiver essa humildade ou até mesmo esse caráter forte, você vai continuar enfiando o rabinho entre as pernas e fazendo de conta que não é com você. Por exemplo, tem muitas pessoas hoje que falam assim: você está errada. Eu não sou nem de direita, eu não sou nem de esquerda, mas você está errada. Mentira. Votou no Bolsonaro e hoje tem vergonha de dizer. Mas até hoje não assumiu que errou. Entendeu? Ah, eu tô ficando véia. Tô fazendo 51 anos hoje, gente. Ah, ô, para, né? Aqui não, Zacaré. Aqui não vem com essa situação, não. O tal do neutro hoje é o bolsonarista de ontem que não tem coragem de assumir. Até porque a gente sabe que neutro é shampoo de bebê, meu querido. Tá entendendo? Ah, e agora vão sentir no lombo o que significa literalmente a extrema-direita no mundo. Veja o depoimento desse rapaz. Está lá nos Estados Unidos. Veja aqui. Aí, ó. Barulho de polícia o tempo todo, ó. Eu vou até ali pra dentro ali, ó, da farmácia. Vou ficar dando sopa aqui não, gente. Até daqui a pouco. Galera, eu tô aqui no McDonald's da minha cidade, onde é lotado de imigrante esse horário. Olha só como que tá aqui, ó. Vazio. Só tá eu aqui porque eu tô trabalhando. Eu já tô indo embora daqui. O pessoal tá com medo. Gente, de verdade, eu não tenho por que mentir. É sincero. As pessoas estão em pânico com essa situação da deportação. Eu vou pegar esse café aqui e vou sair daqui. Isso aí que eu falo pra vocês, ó. Tô aqui na Algreens comprando um remédio com um cliente. E o remédio aqui é trancado, ó. Fica dentro da chave. Eu tenho que pedir a chave pro atendente aqui pra poder pegar pra mim. E eu já fui lá 2 vezes pedir pra ele abrir. Como ele sabe que eu sou imigrante, ele não quer vir. Tá fazendo com o doce lá sentado, olhando de cara feia. Esse tratamento que é ruim, sabe? Esse tratamento, esse ódio. Eu não tô pedindo nada pra ele, além do serviço dele abrir isso aqui pra mim. Aí agora eu tô aqui esperando, não sei o que eu faço. Confusão não tem como eu arrumar. Como que eu arrumar confusão com o cara? Essa situação que eu tô falando pra vocês, a gente tem que ficar aqui. Essa vergonha, essa humilhação que a gente passa aqui, ó. Tô aqui, ó, esperando o remédio. O cliente tá esperando com dor lá, eu querendo socorrer o cliente, levar o remédio pra ele. E o cara não quer vir abrir pra pegar o remédio. Eu te pergunto, o que eu faço nessa situação? Aí dá vontade de ir embora mesmo, indignado com esse tipo de coisa, gente. Meu Deus do céu, pra que fazer uma coisa dessa? Gente, dá vontade de chorar de raiva, cara. Meu Deus do céu. Pegar um remédio, gente, pegar um remédio. O cara não vem. Aqui, ó. Já apertei várias vezes aqui, já fui lá falar que ele tá lá, parado, e não vem. Nossa, que situação chata, cara. Eu vou ter que cancelar o pedido, deixar de entregar o remédio pro cliente que tá doente por causa disso aí. Oh, Deus. Não é fácil não, gente. Eu tô errado? Tô errado? Devo estar errado, né? Sou imigrante, devo estar errado. Isso aí, meu querido. Esse é o tratamento que eles dão para os estrangeiros. Porque muitos se acham melhores que todo mundo. Um amigo meu foi para os Estados Unidos e ele falava pouco inglês, né? Eu nunca fui e não tenho vontade de ir, só para deixar claro. Ele foi e ele falou assim: Andréia, eles nos olham assim, ó, de cima para baixo. Se você fala inglês bem, eles ainda te respondem. Se eles percebem
que você arranha o inglês ou que você não fala inglês, eles simplesmente te xingam e viram as costas para você. Porque na cabeça deles, eles acham que a língua inglesa é superior, que eles são superiores. Então, que o mínimo que você tinha que fazer é falar inglês, já que você está lá, até em respeito a eles. Você vê, eu não estou falando de todos os americanos, tá, gente? Mas é essa onda que circula ali, de se acharem melhor do que os outros. E não são. Não são. Isso é um tipo de mentira que foi vociferada durante décadas, inclusive principalmente para nós, latinos da América do Sul, de achar e de querer e de acreditar que quem era do norte, europeu ou da América do Norte, era superior moralmente, intelectualmente, esteticamente. Não são. Isso é uma mentira. É gente como a gente. E não é porque está no norte, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, que são superiores a nós, não. Isso é um engano, isso é uma mentira que tem o cunho racista e que muitas pessoas e brasileiros pegaram para si como verdadeiras. São premissas falsas. Por isso que tem um monte de borra-botas no Brasil. Por isso tem um monte de gente aí com complexo de vira-lata. Tadinho do vira-lata, mas eu tenho que falar. Com complexo de vira-lata. Aqui não, ó. Seja altivo. Isso sim é ser patriota, isso sim é respeitar a nação, respeitar o povo brasileiro e não ficar aí lambendo botas de americanos tipo Bolsonaro, tipo Eduardo Bolsonaro, tipo a família Bolsonaro, tipo a extrema-direita, que é racista. Por isso propaga esse tipo de premissa de que eles são superiores moralmente, que eles são superiores intelectualmente, que eles são superiores cognitivamente, que eles são superiores esteticamente. Isso é racismo. É para você, brasileiro, se sentir inferior. Isso é o que a extrema-direita propaga. Ai, Andréia, a mãe do Brasil tem um jeitinho brasileiro. Você acha que nos Estados Unidos não tem um jeitinho americano? Você acha que na Europa não tem jeitinho europeu? Tudo quanto é lugar tem, meu querido. Tudo quanto é lugar tem as pessoas boas e tem as pessoas ruins. Tem as pessoas malandras, as pessoas sem vergonha, em tudo quanto é lugar. E a gente não pode ser medido a partir desse parâmetro, não. E é o que eles querem fazer. Só que não são melhores que eu, não. Nunca foram e nunca serão. E é assim que a gente tem que se posicionar. Porque senão eles se acham no direito de fazer o que eles estão fazendo. Não só com brasileiros. Isso que ocorreu aqui com os brasileiros, eles estão fazendo com todos. Com todas as nações. São xenófobos, racistas, isso sim. Ai, André, na sua maioria, na sua grande maioria. Senão não teriam eleito Donald Tranqueira. Só que muitos vão sentir na pele agora, inclusive na pele sua, o que vai ocorrer ali. Inclusive a comunidade negra. Comunidade negra ali, vou te falar, não vai ser fácil não, para eles não. Vai ser complicada a situação. Vamos ver aqui, eu quero ver a fala do Ivan Valente. Pessoal, profunda indignação com o que aconteceu com os brasileiros, cidadãos nossos, que foram deportados por Trump, humilhados, desceram em Manaus, algemados nas mãos e corrente nos pés. É isso que o Trump faz. Pareciam assassinos deportados, mas se fossem assassinos, tinham sido processados nos Estados Unidos. Bom, eu quero dizer aqui que Bolsonaro e sua canalha têm que vir a público justificar isso. Ele fez isso na CNN ontem. Quem não está de forma legal tem que buscar uma maneira de se legalizar. Então tem que ser dessa maneira, pô. Quem quer ir para lá, busque uma maneira legal de ir para lá, como temos muitos brasileiros de forma legal lá. Ou seja, ele defendeu o Trump, as deportações do Trump. E agora, essa humilhação não pode ficar assim. Assim como nós rebatemos e fomos para cima do Musk, defender a soberania nacional, é necessário mostrar indignação total. Quero aqui parabenizar o governo Lula e o ministro Lewandowski, em particular, primeiro, por ter retirado imediatamente as algemas dos brasileiros terem sido tratados como seres humanos brasileiros, cidadãos que são bem-vindos à pátria, e dizer que, com indignação, que isso merece um repúdio direto da chancelaria brasileira, do Ministério Brasileiro,
e do próprio Lula. Parabéns, Lula. Nós temos garantia de soberania nacional, da defesa que nós fazemos dos nossos nacionais, do nosso território. Mas a justificativa para a humilhação que sofrem os brasileiros é com os bolsonaristas, baba-ovos de Trump, entende? Este fascista que governa os Estados Unidos agora, xenófobo. Nós temos que ir para cima. Bem-vindos, brasileiros. Parabéns, governo Lula. Vamos reagir, vamos estar atentos, porque este governo é governo da destruição, o governo do Trump. Ele é um governo da homofobia, esse é o governo do preconceito, do ódio. Por isso, nós temos que estar atentos. Muito boa reação do governo brasileiro. Bolsonaristas, venham a público defender a humilhação dos brasileiros, seus covardes. Covardes e borrabotas. Covardes, borrabotas, têm complexo de vira-lata e é lamentável. Mas por quê? Porque são racistas e xenófobos também. E como o Bolsonaro disse, ele faria a mesma coisa. Como eu disse para vocês, você ser ilegal é uma coisa. Agora, você ser tratado como bandido, acorrentado, e a justificativa de dono tranqueira foi que essas pessoas eram criminosas. Isso é mentira. Isso não é verdade. Ele querer deportar as pessoas porque elas estão ilegais, irregulares no país dos Estados Unidos, ele pode fazer isso, André? Ele pode fazer. Agora, tratar essas pessoas como bandidas e falar que elas são criminosas, isso ele não pode fazer. E é para isso que Bolsonaro e essa trupe está batendo palma. Porque aquilo que eu falei, se aceitarem isso como normal, vão recrudescer nos posicionamentos de violência e de xenofobia. Mas o que o bolsonarismo tem para dar é isso. E eu quero colocar aqui o posicionamento de Lula em cima de toda essa situação, a partir da ministra dos Direitos Humanos, que deu tratamento digno para esses brasileiros, que, reitero, não são bandidos, como eu expliquei no início da live. Vamos ver aqui. Gente, boa noite. Bem-vindos ao nosso país, bem-vindos a Minas Gerais. Eu estou aqui a pedido do presidente Lula para acompanhar aqui o desembarque de vocês, para fazer essa recepção. O nosso posicionamento é que os países eles podem ter suas políticas imigratórias, mas nunca violar os direitos humanos de ninguém. E, especialmente, eu tenho um olhar para as crianças, então, queria também pedir que as famílias com crianças elas tenham prioridade aqui nesse desembarque. Boa sorte, bem-vindos mais uma vez. E o governo deu todo o suporte necessário para esses brasileiros, para que eles chegassem nas suas cidades e encontrassem as suas famílias, tá? Então, assim, a extrema-direita, ela é muito perigosa porque, além dela ser muito mentirosa, ela é sorrateira e vil, entende? E ela cria narrativas factoides para justificar esses atos que violam os direitos das pessoas, que violam a dignidade humana e, consequentemente, violam os direitos humanos. Então, eles precisam de muita mentira para justificar os atos de violência que eles praticam. Aquilo que eu sempre falo, é o fascismo, é o nazismo, né? É toda essa situação que eles tentam desumanizar as pessoas, tratando-as como o quê? Como coisa, como demônio, como bandidos, no caso, para justificar as correntes que eles colocaram. Você está entendendo, meu querido? A partir de mentira e de fake news, gente. E assim justificar os atos de violência que eles perpetram. Por isso que eles ficam com essa patifaria de que a galera da esquerda é comunista, é do demônio, é do capeta, é do não sei o quê, né? Que os trans são do demônio, do capeta. Por quê? Porque eles querem cometer atos de violência contra essas comunidades, contra essas pessoas. Para isso, eles precisam desumanizá-las, porque assim eles vão justificar os atos de violência ainda com pseudo-moralismo ainda, como se tivessem fazendo um ato de glorificação ainda, que era o que fizeram, por exemplo, em relação à escravidão. Demonizaram os negros, colocaram os negros como se pertencentes ao demônio, selvagens, porque aí
Eles poderiam bater, eles poderiam matar, eles poderiam estuprar, eles poderiam colocar grilhões, colocar correntes e estaria tudo justificado. Por quê? Não, porque a gente precisa garantir que o Brasil esteja bem, que os Estados Unidos esteja bem. E para a gente garantir isso, a gente tem que colocar os bandidos no seu lugar. E não são bandidos. Nunca foram. Os bandidos mesmos, estão de terno e gravata, saqueando os governos, saqueando as pessoas, saqueando o dinheiro público e com a picha e com a estrutura de Deus, pátria, família e liberdade ainda. Esses são os grandes bandidos, que quando desvia R$1 milhão, está tirando da boca do pobre, está tirando a cirurgia que você precisa fazer e que o SUS não vai ter dinheiro. Talvez por isso Flávio Dino seja tão atacado hoje, não é? Porque ele tocou no vespeiro da bandidagem no Brasil, que é as emendas. Então vamos acordar para a vida. Meu querido, eu quero agradecer a sua presença. Hoje é meu aniversário. E o que você pode me dar de presente? Um like, um comentário, um compartilhamento. E tá ótimo. Para além de um presente, é muito mais do que isso. É um ato de resistência. Porque nós precisamos resistir. Porque a ideia é recrudescer nos posicionamentos extremistas. Se a gente deixar a mentira se tornar em verdade. E nós não vamos fazer isso. Pelo contrário, nós vamos envergonhar a mentira e derrubar máscaras. Esse é o nosso papel nessa história. De luta e de resistência ao fascismo, aos golpistas, aos salafrários, que se esconde através de uma capa de Deus, pátria, família, patifaria e muito dinheiro no bolso. Que se dão de santinho do pau oco, de paladino da justiça, de defensores dos oprimidos, das mulheres e dos trabalhadores, mas, na verdade, o chicote está na mão, só esperando uma oportunidade. Aqui não, jacaré. Toca no like e bota! Aqui é sem anistia. Coloca sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Meu querido, eu quero agradecer de coração a sua presença e a sua sapiência aqui todos os dias, às 8h30, às 12h30 e às 16h30 comigo, tá bom? Esse é o maior presente que eu posso ganhar. A sua presença, o seu respeito e, principalmente, a sua resistência. Comigo, juntos sempre. Até porque é você que dá sentido a esse trabalho. Você que dá voz a esse trabalho. Você que é o megafone para esse trabalho. Quando você curte, quando você comenta e quando você compartilha. Porque assim a resistência alcança outras pessoas, outros campos, e a gente vai conseguindo paulatinamente jogar a nossa sementinha de vida, de respeito, de democracia. E é isso, essa é a ideia, tá bom? Então, muito obrigada pela sua presença, pelo seu presente, pela sua sapiência e pela sua resistência sempre. Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.